Imagine ser sequestrado e forçado a dirigir filmes na Coreia do Norte. Parece absurdo, mas é uma história verdadeira. E a gente vai falar sobre ela depois da vinheta. Primeiramente, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao meu canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui abaixo. Não custa nada, não cai o dedo e ajuda muito o canal, certo? Não se esqueça também de deixar o seu joinha, depois comentar e compartilhar o vídeo, porque isso diz ao YouTube que ele tem que compartilhar esse tipo de conteúdo, então você está me ajudando bastante. E hoje eu vim fazer resenha do livro Uma Produção de Kim Jong-il. Essa capinha aqui é da edição em inglês, mas a capa da edição brasileira não é muito diferente não. E eu não creio que seja difícil de encontrar e vale realmente muito a pena. E esse livro aqui, ele vai falar sobre o quê? Ele vai contar uma história verdadeira, ainda pouco conhecida, pelo menos no Brasil, e é a história de um casal, um diretor de cinema que era famosíssimo na Coreia do Sul e a esposa dele, que era a atriz mais famosa daquela época. E como o Kim Jong-il, que era o ditador da Coreia do Norte, pai do atual ditador, o Kim Jong-un, resolveu sequestrar os dois e forçá-los a fazer filmes na Coreia do Norte, para fazer com que a indústria de cinema da Coreia do Norte se transformasse em um poderoso instrumento de propaganda. E essas duas pessoas são realmente sequestradas e são forçadas a realmente fazer esses filmes na Coreia do Norte, ao mesmo tempo em que eles vão planejando um modo de fugir. Então, é um livro assim que ele te prende do início ao fim. Você fica assim com o coração na mão, para descobrir como é que essas pessoas vão conseguir fugir. É uma história assim muito angustiante, mas é muito bem escrita, vale muito a pena. Eu acho, inclusive, que já deveria ter sido filmada, porque daria um filme excelente. É uma história assim que por vezes é difícil de acreditar que seja real, de tão absurda e surreal que ela é, mas o autor, ele pesquisou muito para comprovar essa história e agentes de inteligência da Coreia do Sul também confirmaram, a inteligência norte-americana também confirmou, então é tudo verdade, por mais inacreditável que seja. Bom, essa ideia de utilizar o cinema como instrumento de propaganda não era uma ideia nova. Eu acho até que a gente poderia dizer que desde que o cinema foi inventado, as pessoas já tiveram a ideia de instrumentalizá-lo para ser uma propaganda de ideologia X ou Y. Inclusive, um exemplo bem famoso era o que os nazistas faziam durante a ditadura na Alemanha, utilizando o cinema como uma peça de propaganda mesmo. E a Coreia do Norte começou a fazer isso assim, já no começo da ditadura deles. Só que a qualidade dos filmes era muito ruim. E a propaganda era uma coisa muito crua. E as pessoas assistiam não necessariamente porque elas gostassem dos filmes, mas elas eram, e eu creio que ainda sejam, obrigadas a assistir os filmes. Na Coreia do Norte, você tem que comprovar que quando saiu um filme novo, você foi lá e assistiu. Inclusive, tem sessões de crítica dos filmes depois, onde as pessoas têm que mostrar que elas realmente entenderam a mensagem do filme. E esse sistema funcionava assim há décadas. Só que esse cinema norte-coreano, como eu disse, a qualidade era muito ruim. Então, ele não servia para exportar a ideologia da Coreia do Norte para outros países. Você podia obrigar os norte-coreanos a ir assistir esses filmes, mas você não podia obrigar a audiência de outros países a assistir. E o Kim Jong-il, ele queria mudar isso. E ele, além de ser um ditador maluco, ele era um grande cinéfilo. Então ele tinha assistido assim, filmes de vários lugares, com diversos temas. Ele tinha realmente uma obsessão pelo cinema. E ele queria transformar o cinema norte-coreano. Ele mesmo percebia
que o cinema ali era muito ruim. Então, ele teve essa ideia de sequestrar esse diretor de cinema sul-coreano, que era famosíssimo na época, já tinha ganhado prêmios e tal, e a esposa dele, que era a atriz mais bem-sucedida da Coreia do Sul, e forçar os dois a transformar o cinema norte-coreano. E, evidentemente, foi o que foi feito. Esses dois, como eles estavam ali trancafiados, presos na Coreia do Norte, não podiam não podiam voltar para casa, eles tiveram que se curvar a essa exigência do Kim Jong-il. Então, eles realmente transformaram o cinema norte-coreano. Eles tinham que, evidentemente, fazer os filmes de modo que os filmes passassem essa propaganda comunista, mas eles alteraram várias coisas de modo que o cinema norte-coreano ele melhorou muito na qualidade e eles conseguiram introduzir vários aspectos diferentes que podem, inclusive, o autor do livro a discutir, ter contribuído para mostrar ao povo norte-coreano que eles estavam sofrendo uma lavagem cerebral. Por exemplo, nos filmes anteriores à chegada desse diretor e da esposa dele, a grande maioria dos filmes era focada apenas na questão política. E o final era praticamente o mesmo em todos os filmes. A pessoa era salva pelo Kim Il-sung, que é o avô do Kim Jong-un, que foi o primeiro ditador ali da Coreia do Norte. E assim, não tinha nada de muito diferente. Outros temas, como amor, amizade, coisas desse tipo, não entravam no cinema. Nem, por exemplo, imagens de países estrangeiros. E esse diretor sul-coreano, ele mudou isso. Então as pessoas puderam também ter um vislumbre do que era a vida fora daquela ditadura. E aqui é bem interessante a gente refletir no poder que a mídia realmente tem, tanto para o bem quanto para o mal. Você pode realmente, através da mídia, sofrer uma lavagem cerebral, como foi o caso durante anos e anos na Coreia do Norte, mas a mídia ela também tem o poder de libertar as pessoas, de expandir os horizontes. E apesar desse diretor ter feito os filmes assim coagido, existe essa ideia de que os filmes dele contribuíram para expandir a mente dos norte-coreanos. Inclusive, esses filmes foram um sucesso estrondoso. Aí, não porque as pessoas fossem obrigadas a assistir, elas eram obrigadas a assistir, mas a gente vê que elas gostavam realmente dos filmes porque elas iam várias vezes, apesar de não serem obrigadas a reassistir. E os filmes que ele fez também passaram em outros países, chegaram inclusive a ganhar alguns prêmios. O que é interessante é que para fazer esses filmes ele recebeu autorização do Kim Jong-il para visitar outros países, mas ele não podia dizer que ele estava ali praticamente em cárcere privado junto com a esposa dele, porque ele não tinha realmente liberdade para ir e vir. Todo lugar que ele ia, tinham vários seguranças ao lado dele para impedir que ele desertasse. E o governo norte-coreano queria que ele servisse também como peça publicitária, não apenas seus filmes, mas ele mesmo e a esposa dele. Então eles tinham que dizer em entrevistas que eles tinham ido para a Coreia do Norte voluntariamente, que lá realmente existia liberdade de expressão, coisa que eles não tinham na Coreia do Sul, que na época estava vivendo uma ditadura, verdade seja dita, mas não era nada comparado com a ditadura norte-coreana. Então eles tinham que fazer essa propaganda, não apenas nos filmes, mas também nas entrevistas que eles eram forçados a dar. E assim foi durante anos e anos. E esse diretor, ele tentou fugir algumas vezes, mas ele não conseguiu, foi preso inclusive. Então, ele junto com a esposa dele pensaram, não, o único jeito da gente sair daqui com vida é a gente ganhar a confiança do Kim Jong-il, para ele relaxar o controle e a gente conseguir, em uma dessas viagens para o exterior, pedir asilo em alguma embaixada e fugir.
E o livro vai detalhar como foi essa tentativa de fuga. Eu acho que não vai ser spoiler nenhum dizer que eles conseguiram fugir, né? Que se não tivessem conseguido, a gente nunca teria tido acesso a essa história. Mas assim, os detalhes, o jeito como eles planejaram a fuga, o sangue frio que eles tiveram que ter, a coragem, assim, vale muito a pena ler mesmo, porque você lê como se fosse um thriller. O livro vai contar pra gente também como era a vida do Kim Jong-il, ali no meio de um luxo, assim, obsceno, enquanto a população passava dificuldade. E vai também contar pra gente como era a vida e como funcionava a Coreia do Norte ali na década de 70 e 80. Então a gente descobre, por exemplo, que a Coreia do Norte se financiava e ainda se financia através de várias atividades criminosas, tráfico de drogas, tráfico de pessoas, fraude em seguradoras. Inclusive, vários diplomatas da Coreia do Norte, eles são obrigados a traficar drogas para trazer dinheiro ao país. E um terço das terras aráveis foi confiscado das pessoas que, vale frisar, estavam passando fome e ainda estão, para plantar papoula para depois ser transformado em droga. Enquanto isso, o Kim Jong-il ali e a família dele vivendo no luxo e no conforto. A gente vai descobrir também como era a vida dentro daqueles gulags norte-coreanos que ainda existem, não apenas na Coreia do Norte, mas na China também. Inclusive, eles são visíveis se você usa o Google Maps. E tem um outro livro que eu já fiz resenha aqui, que é a história de um sobrevivente de um desses gulags, chamado Fuga do Campo 14, que eu vou deixar linkado aqui. E a gente vê também como funcionava essa propaganda de endeusamento dos líderes, que inclusive foi arquitetada pelo próprio Kim Jong-il. Ele criou todo esse culto, esse endeusamento do pai dele, para que o pai dele o escolhesse como herdeiro ali daquela ditadura. E depois ele continuou com esse culto da personalidade para ele também, e continua ainda hoje em dia. Então a gente tem assim uma imagem assustadora da Coreia do Norte, mas ao mesmo tempo uma imagem muito rica. A gente consegue realmente ter ideia de como era a vida ali e de como foi para essas duas pessoas viverem e sobreviverem ali. E a gente vai ficar sabendo também o que aconteceu depois que eles conseguiram fugir. Assim, o trabalho que eles tiveram em convencer muita gente de que eles realmente tinham sido sequestrados. Apesar dos sequestros nos anos 70 e 80 serem comuns, assim, existem relatos já comprovados de que a Coreia do Norte sequestrou cidadãos de vários países durante esse período. Cidadãos japoneses, cidadãos tailandeses, inclusive cidadãos ocidentais, e alguns foram retornados aos países de origem, mas existem outros que ainda estão ali na Coreia do Norte. E, inclusive, tem outros relatos sobre isso. Então, é um livro, assim, que você não consegue largar. E ainda que você já tenha lido outras coisas sobre a Coreia do Norte, por exemplo, as resenhas dos outros livros que eu já fiz aqui, vale a pena ler esse aqui também, porque ele vai te dar ainda mais informação e ele vai mostrar como funcionava a cabeça do Kim Jong-il. Então é muito interessante mesmo. Eu recomendo que vocês comprem o livro. Eu espero que algum dia alguém faça um filme ou uma série, porque o material realmente é muito interessante e excelente. Se você já leu, comenta aqui abaixo o que você achou. Se você conhece similares, deixa a dica aqui também, certo? Não precisa necessariamente ser livro, pode ser filme, série, tá? E se eu conseguir encontrar, eu vou trazer aqui pro canal, tá? Eu agradeço a atenção de vocês e a gente vai se ver num próximo vídeo. Beijo, até a próxima. Fiquem com Deus.